Pessoal, agora mais do que nunca, a gente já começa a perceber que o discurso não bate com a realidade. O discurso de Lula em 2022 para entrar na presidência era um. A prática, agora com ele presidente, outro totalmente diferente. E aí, eu vou trazer uma matéria para vocês agora que trata em específico de uma bandeira que o Lula prometeu defender e que não está defendendo, não. Os autistas e as pessoas com deficiência. Você deve lembrar, durante o dia da posse do Lula, ele subiu com os representantes da sociedade. Um índio, um negro, uma criança e o Barão, que é um influenciador digital que é portador de deficiência. Pois é, ali ele dizia que ia fazer a inclusão. Não foi nada disso. Quer ver um exemplo prático disso? Aqui, ó. Matéria do AM Post, né? Lula contra os autistas? Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias diz que governo esvazia política de construção de núcleos para autismo. O que são esses núcleos para autismo? Os núcleos para autismo são centros especializados que te ajudam em várias questões, como, por exemplo, o diagnóstico precoce, o que é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, tenho uma filha autista. Minha filha, a gente teve que sair procurando médicos. Então, eu passei por Goiânia, eu passei por Uberlândia, eu passei por Ribeirão Preto, até que a gente achou um médico, depois de muita investigação e pesquisa, que determinou: olha, o caso dela é autismo mesmo. Porque às vezes você confunde com deficiência intelectual ou outras situações que não um autismo. Então precisa de um médico especializado, de uma pessoa que está acostumada a fazer o tratamento do autismo. E esses centros, esses núcleos, têm esses tratamentos, são especialistas focados em estudar a questão do autismo. Só que é o seguinte, esses núcleos são muito importantes, mas eles precisam de dinheiro para sobreviver. Acontece que a lei do orçamento foi aprovada e mandada para o Lula. Lá o Lula vetou exclusivamente esse ponto. Falou que não vai mandar dinheiro para os núcleos de autistas. O argumento do Planalto foi o seguinte: olha, estava um pouco genérico, não dava para a gente saber se esses núcleos seriam núcleos que a União teria que construir, ou se esses núcleos eram núcleos do Estado, do município, ou se era núcleo privado. Então estava um pouco confusa a matéria. Por causa dessa certa confusão, a gente vetou o dinheiro, essa destinação dos recursos para esses núcleos. E aí, o Danilo Forte, ele tem a bandeira da defesa do autismo também. Ele rebateu e falou: balela. Todos os demais recursos que são destinados com as mesmas características. O que aconteceu aqui foi a falta de vontade do governo Lula em destinar recursos para os autistas. E é por isso que os autistas não terão esses recursos. Então, assim, é muito cara de pau você ter um discurso e na hora de aplicá-lo ser outro totalmente diferente. Então, esses núcleos são importantes. Eu defendi essa bandeira por muito tempo. E eu posso te garantir, com toda a clareza, que o Lula presta um desserviço ao vetar. Ele foi lá e vetou esse trecho que tratava de destinação de dinheiro para núcleos de autistas, tá? Só que é lógico, vai ter gente de esquerda que o Lula é um ser santo aqui na Terra, que vai defender isso dizendo que é o melhor para os autistas, né? Me poupe. Vamos lá, vamos falar de outra matéria aqui, ó. Jornal Metrópolis. Senadores e deputados aliados do Lula. Os aliados do Lula se queixam de Lula não recebê-los. Ou seja, é a empáfia total, né? O estilo de Lula fazer política em seu terceiro mandato, diferente do convívio próximo que teve com aliados em seus dois primeiros governos, tem incomodado deputados e senadores da sua própria base. Lula não costuma receber parlamentares para almoçar, jantar ou mesmo para conversas fora das agendas públicas. E aí, o que se tem aqui de especulação, isso é uma especulação, é de que a Janja tem interferido, inclusive, nesses encontros. Ela quer garantir que ela será o nome do PT para substituir o Lula. E que esses diálogos com Lula
poderiam colocar ali objeções ou nomes, e que a Janja não gosta desse diálogo com deputados e senadores. A própria Janja já afasta o Lula deles. É um discurso. Outro discurso é que o Lula entendeu que já tem todas as emendas que ele precisa. Então, ele só paga e ponto. Ele não quer papo. E tem ali nos senadores e nos deputados um grupo político de segunda classe. Olha só o que a matéria fala. Recentemente, o próprio Arthur Lira observou como a postura dificulta a articulação política do Planalto. Muitos deputados, segundo a avaliação do presidente da Câmara, gostariam de ter proximidade com Lula e sentem que o Planalto não os quer por perto. Pois é, Lula está indo pelo caminho totalmente errado. Se ele quer ter um diálogo com o Congresso, isso acaba, sabe, afastando o Lula desses deputados que estão, sabe, a ver navios. Eles querem dialogar, eles querem conversar, eles querem ser atendidos. Uma característica do presidente anterior, o Bolsonaro, é que ele atendia, inclusive, deputados de oposição ou deputados do Centrão ali como um todo. Eu mesmo lembro a época em que o deputado Ricardo Silva levou um pleito nosso para o Bolsonaro o atendeu, gravou vídeo com ele, fez atendimento. Pois é, esse tipo de situação os deputados não têm hoje e reclamam muito da postura do Lula. Pois é, Lula talvez está causando aí, criando as suas próprias inimizades, tá certo? O pessoal do Congresso está reclamando muito da atitude do Lula. Vamos lá. Lula teme desaceleração do governo e mapeia medidas para aumentar o PIB. Este é um ponto que nós precisamos discutir com uma certa, com um certo olhar mais clínico aqui e analítico, tá? A matéria da Folha de São Paulo, o que o governo Lula sente? Ele sente que a economia e o PIB do Brasil vai cair. Tá, eu já expliquei para vocês milhares de vezes. A economia é cíclica, a economia nunca é a curto prazo, ela sempre tem atividades de médio e longo prazo. Isso é fato. Então, eu disse para vocês, medidas de um ano, você costuma senti-las no ano seguinte. Então, 2022 ainda é uma mescla de Lula e Bolsonaro. Por que essa mescla? Porque as medidas tomadas em 2022, ainda sobre a gestão Guedes, reverberariam sobre 2023 todinha. Então, as políticas econômicas feitas pelo governo Bolsonaro estavam ali ainda presentes em 2023, uma política mais liberal. Acontece que nós fechamos 2023 ainda assim com um rombo bilionário das contas e agora o Brasil não é sequer destino de investimento. Lula viajou muito mundo afora, mas questão prática de investimento para a economia, nada saiu do papel. Tudo, sabe, caô, conversa. Então não resolveu nada. Acontece que agora ele já sentiu na pele que a economia vai afundar. E aí ele quer tentar resolver o problema. Como? Liberando o Haddad para cobrar mais dinheiro. Ou seja, para taxar mais. Isso aí nunca, mas absolutamente nunca vai ser uma boa estratégia. Pelo contrário, isso vai ser uma péssima estratégia. Porque vem cá, se você tem alguém que produz, que é um empresário, você tem um cidadão que paga e movimenta a economia, porque é ele que compra, e você tira dinheiro dessas pessoas para bancar os asseclas do governo, meu amigo, aí é lógico que vai faltar dinheiro na economia. E faltando dinheiro na economia, o PIB vai para baixo. E quando a economia cai, o presidente cai também. Isso aí, sabe, é uma lógica matemática. Pode não ser de impeachment, mas pode ser na eleição. Se um presidente com uma eleição com uma economia horrível, ele tende a cair. Olha o exemplo da Argentina. E aqui, meu amigo, em 2026, eu duvido muito que o Lula se sustente. Eu acho pouco provável, tá? Vamos lá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês aqui e reflete bem, mas muito bem, essa situação. O PT cede e deve ter o menor número de candidatos a prefeito nas capitais nas eleições de 2024. Eu vou fazer uma menção sobre isso aqui com você. Matéria do Globo. De volta à presidência, após articular uma frente ampla de partidos em 2022,
o PT deve ceder espaço a aliados nas eleições municipais deste ano e registrar o menor número de candidatos em capitais dos últimos 32 anos. O planejamento da legenda prevê lançar nomes próprios a prefeito em apenas 16 dos 26 estados, onde haverá a disputa. Vamos lá, só para vocês entenderem. Isso aqui é uma balela, é uma falácia o que essa matéria do jornal O Globo está fazendo, e é só para passar o pano para Lula. Ah, não, o Lula está deixando de ter candidatos próprios nas capitais porque ele vai apostar nos seus aliados para manter a frente ampla. Conversa fiada. Mentira. Lula não vai colocar os seus candidatos nas capitais, inclusive do Nordeste, por causa do tamanho da rejeição que o PT apresenta. Acabou de sair uma pesquisa de que a maioria das capitais ninguém não quer nem ouvir falar o nome de PT. Essa é a realidade. Então isso aqui é uma conversa fiada, é uma balela de que ele está tentando ali colocar os seus aliados. Mentira, mentira, mentira braba. A verdade é que o povo não está satisfeito com a gestão Lula e não está satisfeito com o PT. E a última pesquisa realizada mostra a esquerda totalmente embaixo. Então o que eles vão apostar? Em pessoas do Centrão que vão estar desvinculadas do PT. Só que tem aqui um grande problema, porque o Lula está causando a sua própria caveira aqui. Entenda o seguinte, Centrão, ele é fisiológico. O que isso quer dizer? O Centrão, ele vai onde o dinheiro está, ou seja, onde a vaca vai, o boi vai atrás. É isso. Então, onde o dinheiro está, o Centrão está. Hoje, esses candidatos do Centrão a prefeitos, eles podem até ser apoiados pelo Lula. Esses aliados do PSB, do Alckmin, dentre outros, PSD do Kassab, esses podem estar alinhados ali com o Lula hoje. Por quê? Porque o Lula está no poder. Só que, se as pesquisas demonstrarem uma rejeição enorme do Lula, meu amigo, nenhum desses prefeitos vão querer apoiar o Lula em 2026. Tenha em mente isso. Se surgir um nome que vai despontar, os prefeitos vão para esse lado. Opa, é ele que vai estar. Se eu for oposição ao Lula e o outro ganhar, eu não ganho nada de verba, então vou apoiar o outro. Funciona assim, eu tenho um prefeito, e esse prefeito foi eleito porque o Lula ajudou. Ótimo. Aí vai ter a próxima eleição de presidente. Ele não é fiel ao Lula, ele é fiel a quem vai ganhar. Porque se ele apoiar o Lula, mesmo sabendo que o Lula não vai ganhar de jeito nenhum, ele sabe que o presidente não vai dar apoio para ele. Financeiro. Entenderam como que o jogo funciona? Pois é, então essa jogada aqui só coloca o Lula um pouco mais próximo ali da derrocada em 2026. Pelo menos eu tenho essa análise em relação a isso. E o que você pensa? Tá? Você acredita que o Lula está sendo bonzinho e está deixando o seu protagonismo para beneficiar os outros? Ou é porque está em queda mesmo? Na minha visão, o PT está em queda. O brasileiro não está gostando nem um pouco do discurso identitário e ideológico da esquerda no poder. Pode ter certeza disso. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial.